Quando eles escolheram esse nome Corinthians, que significa Corinto em português, Corinthians em inglês. Porque Corinto era a cidade onde que era o berço dos grandes atletas da maratona. Grega. Nas Olimpíadas Antigas, os grandes campeões saíam de Corinto, né, que em inglês, Corinthians. Então eles colocaram o nome em homenagem aos grandes campeões, porque eles achavam que ia fundar o maior clube do mundo. Achavam e fundaram. Então eles chegaram, parou a cidade, foi três... O Miguel, o Salvador Batalha e tinha o Alexandre Magnani, que era um outro comerciante, que era amigo do Antônio Pereira. Então o Antônio, o Antônio Pereira foi o torcedor 1 do Corinthians. Foi ele que criou o corintianismo. Daí ele entusiasmou tanto os jogadores, tanto do Botafogo quanto do Santos Dumont. Ele foi o primeiro louco do bando. Ele foi o primeiro louco do bando. Miguel Batalha não gostava de futebol, mas amou o Corinthians, esse clube dos operários, porque ele começou a se interessar por esse movimento que o clube ia fazer na sociedade, né, apesar de ser impossível em 1910. Então, quando o Antônio Pereira fundou o Clube dos Operários, tinha que ser algo ligado à numerologia, porque ele era um numerólogo, né, um estudioso de numerologia, e ele fundou o clube, e ele falou para todo mundo que o clube tinha que ser fundado 1/9/10, 1910. No próprio ano de fundação do Corinthians tem o dia 1º, 9 de setembro e 10 do ano. Então, 1910, e estava determinado isso. Ali na esquina da José Paulino com a Cônigo Martins, o beco sem saída era onde que eles se reuniam quase sempre. Tinha alguns endereços do Corinthians. Tinha a barbearia do Salvador, o depósito lá do Miguel Batalha, onde que ele guardava os tecidos, à beira do rio Tietê, e o beco sem saída, onde que ficava o grande lampião, porque os lampiões eram gigantescos no Bom Retiro, né? E não tinha luz elétrica ainda, então os lampiões iluminavam o bairro e davam um ar místico para o bairro. Imagina neblina, que loucura, velho. E ali, naquele beco sem saída, eles se reuniram inúmeras vezes. E nessa esquina tinha o bar do Afonso Desidério. Aconteceu algum contratempo nesse dia aí, que o bar fechou. Algum problema pessoal do Afonso Desidério teve que fechar o bar, porque a ideia deles era fundar o clube no bar, né? Porque o bar era um outro centro de encontro que eles iam fundar. Eles trocavam ideia ali, se reuniam. Eles iam se reunir ali, fundar o clube no bar e fazer o festejo ali naquele beco sem saída, né? Muita música, muito... E como é que foi o momento da fundação do Corinthians? Qual foi o horário? Tem horário? 20 horas e 30 minutos. 20 horas e 30 minutos. Dia 1/9/10. 20 horas e 30 minutos. Qual que foi a frase que determinou que o Corinthians estava fundado? O Miguel Batalha, antes do clube ser fundado, ele já tinha sido decidido que ele seria o presidente. Então o Miguel Batalha ele profetizou a seguinte frase. Para as pessoas entenderem, o campo... O terreno baldio que o Corinthians alugou era na frente do Lampião, onde o Corinthians foi fundado. Só atravessava José Paulino, ali tinha um campo do Lenheiro. Que era um terreno que, num mutirão ali dos operários, eles capinaram e fizeram um campo de várzea. Então, o Miguel Batalha, ele profetizou nesse dia que o Corinthians ia ser o time do povo e o povo que ia fazer o time. Ele não queria ser presidente. Ele só acalmou os ânimos porque era uma loucura. Organizou o clube e profetizou que o clube ia ser gerido pelo povo. O povo ia fazer o Corinthians. Porque para os anarquistas não existia todo mundo... As pessoas eram igualitárias, não tinha um chefe nem... Não tinha distinção, não tinha, hierárquica. O anarquismo ele foi um movimento utópico que durou uma década praticamente, com força. Depois os comunistas não gostavam dos anarquistas, e muito menos os integralistas, e logo se acabou, virou uma utopia e se dissolveu. E ficou uma essência o Corinthians ele ainda preserva esse DNA. A torcida é altamente participativa em todas as decisões do clube. Já vista ontem também, no treino aberto, né?
E, como eu falei para você, o Corinthians foi fundado sem nome, no beco sem saída. Não tinha o nome Não tinha ainda. nome, era Clube dos Operários. O Clube dos Operários. Não oficialmente, porque oficialmente não tinha, mas ali na boca pequena, como se diz, eu não sei nem se usa essa expressão mais, era Clube dos Operários. Esse nome Clube dos Operários já estava repercutindo por meses. Já estava... Tá. Estava repercutindo por meses e foi incrível que logo depois que eles voltaram do campo do Velódromo, que viram o Corinthians se apresentar, venceu o Palmeiras por 2-0 e logo foi uma loucura porque os relatos do Antônio Pereira e do Miguel Batalha foram tão entusiasmados porque eles viram que contagiou os outros operários e foi marcado uma nova reunião, dia 5 de setembro, para definir o nome do clube. Então foi do dia 1º para o dia 5. No dia 5 já teve. O pessoal antes já falou, não, vamos fazer vamos repensar aí. Na verdade, tinha 3 nomes em pauta. Né? O Santos Dumont, eles queriam refundar o Santos Dumont, que era o clube do Perrone, né? Do Anselmo e do Carlos Silva e do Joaquim. Carlos Gomes. Devido a quem? Ao grande maestro brasileiro, né, que compôs o Guarani. Tá. Então, tinha uma brasilidade muito grande nesse nome, e esse foi o nome sugerido pelo Antônio Pereira. Só que, no meio da reunião, surgiu esse terceiro nome. Não estava na pauta inicial, o Corinthians. Não. Estava na pauta da... Eles tinham... Era muito incipiente as coisas, entendeu? Não tinha uma organização de uma reunião. Uma ata. As coisas eram muito orais. Sim, a oralidade era... O Corinthians foi fundado... Na ideia. Sob a luz das estrelas, iluminado pelos lampiões. E ninguém tinha dinheiro para nada, entendeu? Era uma coisa... que foi feito pelo amor e pelo esse ideal de popularização do futebol.